Que loucura essa uma live. Olha só quem tá aí. Tá me ouvindo, Marcele? Manda alguma coisa aí. E aí? Tudo bom? Como é que você tá, mulher? Beleza? E aí, galera? Nossa, eu tô muito ansiosa, você não tem noção, cara. Nunca fiz live, não sou blogueira. Tô aprendendo. Aprendendo a Também. fazer live aí. Mas você já é craque aí nas dinâmicas, nas rodas de conversa. Vocalista, né, amiga? Não sei tocar guitarra. Eu tenho que saber alguma coisa. E quando a pessoa não sabe fazer nada, tipo eu subo no Isso, palco, o você resto, toca, querida? Você Deus é toca 10. guitarra? Ai, meu Deus, só você mesmo. Mas aí, vamos esperar só mais um pouquinho para ver se chega mais alguém. Mas já tem um pouquinho Beleza. aí, umas carinhas conhecidas. Dona Letícia acabou de entrar. O Trash não está. Maravilhosa. Ai, gente, que dia que vai acabar logo, né? Essa pandemia. Eu tô doida pra ir pro Rio, ver uma praia, ver minhas amigas, Também tô doida para sabe? você vir, né? Para a gente poder fazer os rock, pular na Fazer galera, fazer uma rock. rodinha punk. Eu preciso conhecer o novo Motim, poxa. Exatamente. Exatamente. Fazer várias paradas lá, tocar o terror no Rio de Janeiro. Que é só isso que a gente faz na vida, né? Sim, e outra, eu sou Apavorar. mineira, né, querida? Eu sou mineira. Eu quero Que é praia, praia. praia com as amigas, por favor. É muito bom. Eu falo isso, mas eu nunca vou, né? Tipo, adoro praia, nunca vou. Se Mas você eu vou, morasse em BH, você daria mais iria. valor, né? A última vez que a gente foi pro Motim, inclusive pro Rio, tocar, tava chovendo. Tava É, chovendo. A gente foi pra onde? Pra praia. Nossa faça chuva parte. ou faça sol, tem que ir pra praia, Claro, é que é isso que praia. importa. Aí, ó, Chico de Barro, outra banda da Efusiva. Tô só observando. Julie, da Hi-Hat. Que legal. Quantas oficinas também. Pô, cara, eu tô com muita saudade desse movimento, né? Até Dessa. a minha mãe entrou. A minha mãe, Olha só. a minha mãe não entrou, Eu tô divulguei chateada. muito. Eu divulguei muito. Tô magoada que minha mãe não entrou. Natânia. Cara, mas eu tô querendo logo que acabe, porque a gente que sobrevive disso, né? De evento, de show, enfim, de ter toda essa coisa, não tá dando pra ficar mais desse jeito, não. Não, é foda. Mas não adianta, essas pessoas ainda estão morrendo, né? Total. Ah, velho, é foda. É um pouquinho de fim do mundo, né? Assim, não É, sei o que esperar para esse país. Tá foda.
é foda pensar na flexibilização, a morte subindo e a galera, tipo, vamos todos morrer. Sim, todo mundo vivendo a vida normal, assim, só que de máscara, né? Quando tá de É máscara. assustador. É Quando tá de assustador. máscara, ainda acho lucro, né? Ainda acho chique, porque a galera, às vezes, nem isso. É Isso. foda. E para mim é uma angústia muito grande, cara, porque eu fico sem saber. Eu gasto todo o meu vocabulário falando, e a coisa não, sei lá. Porque a gente também luta contra uma onda muito braba, né? De fake news, Sim. de política O mesmo. vírus é outro, né? O vírus é outro, na real. Exatamente. É outro. Mas enfim, será que a gente pode já ir começando para Acho que também rola, né? não ficar papiando para cima? E não estourar o tempo. Não estourar também. Mas então, vamos falar sobre antirracismo e sobre o fato de ser uma atitude e não só uma frase solta, né? Ou um momento pontual da sua vida, disso atravessar você sempre. Então, queria começar fazendo essa apresentação. Quem é Bar, né? Para quem não sabe, quem são os desinformados? Quem é Bar? Então, eu sou a Bá, tenho 31 anos, sou daqui de BH. Enfim, né, também no corre da música independente há muito tempo. Eu sou vocalista da banda Berta Lutz. A gente existe aí desde 2006. Mas estou aí também, né, acompanhando todo esse movimento desde meus 13 anos, eu acho. 13. Desde os 13 anos aí, quando o punk tocou minha vida. Enfim, estamos construindo redes, né, de mulheres no hardcore, no Riot Girl. Muito feliz de estar aqui. Saudades do show do Berta Lutz na Mochim também. Mas enfim, somos uma banda de hardcore feminista, militante, e nos últimos anos aí eu tomei, né, sendo a única pessoa preta da banda, como, enfim, o nosso foco é cantar música feminista antirracista, né? Então temos que usar toda essa nossa estrada, nossa trajetória para levantar essa bandeira, porque tem que fazer sentido para minha vida, né? E para mim, da mesma forma que falar sobre feminismo para a gente é inegociável, porque a nossa existência falar sobre um feminismo que é atravessado do antirracismo é inegociável, porque é a minha existência. Então, estamos aí, 16 anos. Caraca. Legado, né? É história isso. Sim, E um bocadinho. muita história, muita história. E eu fico muito feliz de ter visto uma parte dessa história, de ter sido influenciada positivamente, de ter chegado em ambientes e visto pessoas negras assim chegar. Cara, porque isso tem muito valor, sabe? Isso muda mesmo a nossa perspectiva, né? Eu vou me apresentar um pouco para quem não me conhece. Eu sou Thaís Catão, eu sou guitarrista da Tuíra, da Kinder Ross, que são bandas de rock, e administradora das bandas que eu participo, a única integrante negra, mas eu costumo tocar em projetos que só tem mulheres, né? Todos os projetos que eu toco atualmente são só com mulheres, exceto aqui em The Ross, que tem uma pessoa trans, mas a maior parte são mulheres, as pessoas com quem eu toco e com quem eu me alio. Deixa eu ver, mais o quê? Além disso, de ter essa questão toda da música, ainda vou ser farmacêutica, né? Estou me formando para isso. Então, também, toda essa questão da saúde é muito importante para mim e me impacta diretamente, tanto na minha vida profissional quanto pessoal, né? É um assunto muito caro para mim. Então, acho que dá para a gente começar. Vamos fazer só uma pequena introdução de porquê, não porquê, né? Mas uma das coisas que fizeram a galera começar a falar mais, né? Movimentar mais sobre o racismo e o antirracismo, que foram as mortes, a morte do George Floyd dos Estados Unidos,
que fez toda aquela questão dos protestos, uma mobilização, as pessoas foram para a rua, colocaram fogo, enfim, muitas coisas fodas, né? E tudo isso no meio de uma pandemia, mas é uma questão urgente, então fica toda essa balança, né? E aqui no Brasil também, em plena pandemia, o racismo continua matando, continua. Eu moro no Rio de Janeiro, a polícia continua subindo, atirando e matando as pessoas, né? E a bala sempre tem um endereço certo numa pessoa negra, né? Então nunca é uma bala de fato perdida. Além disso, tiveram outras mortes que não foram de confronto direto com a polícia, mas, por exemplo, a gente pode citar a questão do Miguel, que ele foi assassinado pelo racismo, e não porque o cara chegou, vou matar esse preto, não uma coisa que esteja escancarada. Para a gente é escancarado, mas não que o cara diga que é racista, né? Que a pessoa diga que é racista, mas por causa da estrutura racista que existe nesse país e em vários lugares do mundo. Queria também falar sobre o contexto ser bem diferente, né? Aqui também houveram várias mobilizações que também atravessaram outras questões como antifascismo, porque a gente está vivendo uma crise política, uma crise de saúde. A gente está vivendo tudo que é possível ser vivido ao mesmo tempo, né? Tudo que é crise, a gente é muito... O Brasil é um país muito louco, né? Nesse sentido. Então, a gente tem a questão racial, mas a gente também tem a questão política, e tem a pandemia. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre também, sobre esse contexto que a gente está vivendo. Cara, é isso, né? O Brasil não é para iniciante, mas também acho importante colocar que não é nenhuma novidade, né? A parte da violência policial, do assassinato, né, de pessoas pretas, isso a gente vive uma guerra racial, né? Isso está bem claro, está tido, né? Acho que talvez esses últimos 15 dias as pessoas decidiram olhar para isso, né, através dessa perspectiva americana, mas isso, a gente vive numa guerra racial, né? Desde 1500, desde o dia que chegou o primeiro barquinho aqui. A gente está em guerra racial. E é importante a gente pensar que não só isso, toda a estrutura, a nossa sociedade está estruturada, né? Na supremacia branca. No Brasil, bem especificamente, a gente tem aqui uma organização de sociedade que se pretende miscigenada, mas a gente sabe muito bem que a narrativa não corresponde à realidade, né? Que a gente sabe o CEP de quem é preto, né? O CEP de quem é preto e pobre, enfim, mas sim. E uma coisa que eu acho muito importante falar, que uma semana antes da morte do George Floyd nos Estados Unidos, a gente teve a morte do João, que foi uma pessoa que foi assassinada dentro de casa, né? Numa operação policial. Ele estava em casa, almoçando, né? Estava na sala de casa e tomou um tiro. E morreu, um tiro da polícia. E aí, acho que esse momento também da gente pensar, cara, o que está acontecendo que a gente, enquanto sociedade, só consegue se mobilizar quando a gente vê, né? Falando bem do Brasil, quando a gente vê a galera lá de fora, e isso não é a primeira vez, né? Eles estão quebrando tudo há muito tempo, né? E, enfim, ao mesmo tempo a gente só consegue pegar no tranco quando tem um envolvimento de marketing pesado por trás, né? Todas as empresas estão aproveitando disso, virou um discurso mercadológico, virou uma grande ação de marketing em volta do antirracismo. Isso é muito louco, cara. Eu fico chocada, tipo assim, pô, o que está acontecendo? Né? Como que a gente não consegue se mobilizar com essa mesma força todos os dias do ano? Né? Porque o racismo tá aí, a gente sabe que ele existe, ele não surgiu semana passada. Né? Ele não surgiu com a hashtag. E a gente vai morrer quando passar, né? Exatamente. E a gente está sendo bombardeado todos os dias de uma forma tão naturalizada com essas violências e que, enfim, só consegue reagir também a elas de uma forma com pouca efetividade, né? Botei lá minha hashtag, pronto, acabou o racismo no mundo, vou seguir minha vida em paz.
Essa assim, é um pouco minha percepção assim, desses últimos dias, né? Poucas pessoas É, estão de fato comprometidas. porque é isso, e é uma coisa que eu vejo muito em ambientes de esquerda, assim, em ambientes de bandas de rock, enfim, que a galera se julga ultra desconstruído, ultra, nossa, porque eu apoio as causas sociais, porque isso, aquilo, e fala com uma propriedade daquilo, só que quando chega lá na hora da atitude, da ação, a preocupação maior da pessoa é ela não levar o rótulo de racista, não o fato dela não ser racista, dela realmente ser antirracista, sabe? Ela gasta a energia dela buscando a questão do marketing pessoal, entendeu? De você vestir uma roupagem do antirracista, eu sigo o protocolo correto, né? Eu não uso termos como mulata, eu tenho uma pessoa negra na minha banda, sabe? Esse tipo de coisa. E não, de fato, para se livrar da palavra racista, para se livrar da palavra racista, em vez de fato refletir e agir com uma postura antirracista. Entende? Então, é isso que eu vejo de tão grave nessa questão, nesse meio que a gente vive, né, de hardcore, de punk, porque o discurso, às vezes, é muito bonito, as frases são maravilhosas, até algumas letras de música são, pô, é isso, mulheres negras do Dead Fish, né? Tipo, o cara faz mulheres negras, aí o cara. Assim, sim. Né? E aí. Não, quem sabe, sabe, quem não sabe vai pesquisar. Mas, enfim. Não, o que mais tem, né? Semana passada eu até brinquei, o que mais tem nessa última semana é racista antirracista, né? É, tipo assim, eu entendo esse momento, essa dificuldade de querer tomar um rótulo para si, né? Tipo, putz, é pesado ser chamado de racista, né? Ninguém quer ser. Mas eu acho que a mudança, para virar essa chave do antirracismo, a pessoa primeiro precisa entender de uma forma crítica a sua própria racialização, né? E o que a branquitude, e aí aqui usando branquitude, que é um termo também que foi criado justamente para definir essa racialização. A gente sabe que a gente é negro, né? Porque a gente é racializado socialmente do momento que a gente nasce. Quer queira, O a gente. branco, Quer queira, quer não queira. Tipo assim. quer queira ou não, Mesmo o que eu nem fale branco, sobre esse assunto. exatamente. E o branco, ele vem o default, né? Ele é o universal, né? Exatamente. Então, as pessoas brancas nunca pensaram sobre a própria raça, porque isso não é uma questão, porque não é uma raça, é o universal, a humanidade parte daí, né? Eu Por sou o isso esse normal. incômodo de ser, é o normal. Então, cara, eu gosto muito da Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, né, de origem, enfim, afrodiaspórica também. Ela é cabulosa e ela fala muito isso, porque a diferenciação, né, todo mundo adora falar, somos todos iguais. Mas não, eu acho que esse é o primeiro passo também, né? Para a branquitude parar de se incomodar com o título de racista, é entender que não somos iguais. Por quê? Para a supremacia branca existir e ter sido construída ao longo desse tempo, ela criou o outro, né? E quem que é o outro? Quem não é branco é o Quem não é outro. branco. E o outro tem nome. O outro é preto, é índio, é qualquer outra coisa. Exatamente. O dado, o default, o que está aí construído como humanidade, é o branco. A Por partir da isso que as perspectiva, né? vidas brancas, sim, por isso que as vidas brancas importam, porque elas importam desde sempre. A gente não precisa falar vidas brancas importam, Exatamente. porque a sociedade se comove porque vê como igual, né? Mas basta aí. Chateada. Caiu aqui a internet dela, provavelmente. Mas vocês estão me ouvindo? Alguém dá um sinal de vida? Deixa eu ligar de novo ela aqui. Aí, Oi. Eu acho que caiu. voltei, foi mal. Mas o que eu estou falando é que a gente não precisa dessa mobilização pensando por parte da branquitude, porque todas as vidas brancas que são noticiadas, que se perdem, né?
gera uma comoção de um outro nível. E isso é estratégico, né? Quando você tem uma construção estrutural pensada na supremacia, você precisa diferenciar o outro e subjugá-lo, né? Se você trata o outro como desumanizado, você coloca em você a humanidade. E aí, eu não estou Claramente. falando que isso aconteceu semana passada, a gente está falando, é uma construção enfim, dos últimos pelo menos 2.000 anos, né? E em Exatamente. vários períodos a gente já teve sempre quem foi o outro. E o negro é o outro dessa última leva, né? Desde a época, enfim, da escravização moderna até agora. Então, por isso que a gente fala, por que, que as pessoas não se revoltaram antes, né? E que Uhum. revolta é essa que surge agora? Sendo que, de uma forma bem estrutural, as nossas vidas não importam porque a gente não está humanizado, né? A gente não é considerado Exatamente. ser humano. A gente ainda está na luta para ser visto como um ser humano, né? Para ainda ser enxergado como um ser humano. Porque, assim, quando eu vejo situações, a gente vê situações cotidianas. Porque as pessoas, quando vem um mendigo branco, né, um morador de rua branco, fulano poderia ser modelo, tá aí caído na rua, deve ter começado a usar droga. E aí fica toda uma preocupação e tudo mais, né? E aí quando vê uma pessoa negra em situação de rua, é quase que natural, entendeu? Porque é Sim. naturalizado, a nossa existência nesses espaços é naturalizado, como em qualquer papel, assim, que seja visto como algo subalterno, Você lembra do subvalorizado. Mendigato? O Mendigo Sim, Gato? O cara lá de Curitiba, que era louro de olho azul, fizeram vaquinha, tiraram ele da rua, enfim, mudaram a vida dele, né? Aí é muito disso, porque ele é visto como ser humano. E quando você olha para a pessoa e fala, essa pessoa é ser humana, ela não precisa estar vivendo essa situação desumana, né? Já no exatamente. caso, enfim, vidas negras, vidas pobres, todo quem está nesse substrato, né, social marginalizado e minorizado não é tido Uhum. como humano, né? Então é muito importante a gente sempre se atentar a esse ponto de que as vidas pretas, né, têm que ser vistas como humanas, né? A gente precisa se humanizar, né? Ser visto como humano. Eu tenho outro exemplo de situação, né, que é de uma família, e é uma situação bem curiosa, porque assim, ó, é uma família de moradores de rua e todos eram loiros e de olhos azuis, assim. E aí uma mulher passou na rua, as pessoas passavam na rua fazendo ações e tal, mas uma mulher em específico, inclusive uma mulher negra, né, que é uma coisa também irônica da situação, né, que tomou a atitude de tirar foto e divulgar, e vamos ajudar essas pessoas a sair da situação de rua, colocar essas crianças como modelos, porque elas são tão lindas para estar ali, porque são crianças loiras de olhos azuis, e aí é isso, né? Elas têm um shape, e aí é isso. Uma própria pessoa negra também, muitas vezes, a gente acaba se vendo dessa forma, mas isso nos é ensinado pela branquitude, também não é algo que eu culpo, ou que eu acho que, nossa, não é isso, né? Eu estou falando como isso está arraigado, né? E como que só quem se beneficia disso, de fato, são os brancos. Por mais que a gente, às vezes, reproduza esses discursos, né? No final, a gente, no máximo, está dando tiro na própria cabeça. Outra coisa que eu queria falar com você também, porque é um assunto que dá muito pano para manga, é sobre essa questão da música, especificamente, porque eu vou dar sei lá, existe a música do o Negro Drama, do Racionais. Talvez você conheça, se conhecer. Quem não conhece, deveria conhecer, né? Entre o Sucesso e a Lama, e fala em uma parte sobre crime, futebol, música. Eu também não consegui escapar disso daí, né? E é a situação do negro, né? Em locais que são vistos menos, em que se vê menos intelectualidade, vai dizendo assim, né? Ou que se vê que você não precisa de ter tanta grana para poder acessar. E em música existem várias ressalvas, tá? Porque equipamento é caro, tudo isso é caro. Mas a gente está muito ligado a enriquecer ou chegar em algum lugar por esses meios, crime, futebol, música, né? E aí a gente também enfrenta várias situações dentro da música, né, de racismo,
tanto de situações de racismo, do preconceito racial, de alguém falar alguma coisa sobre tua cor, sobre teu cabelo, tanto de ser invisibilizado, tanto de ser apropriado, né? E, por exemplo, a gente parte de um lugar que não é tão comum hoje em dia você vê pessoas negras, que é o rock, que é o punk e o hardcore, independente da origem negra que tudo isso tem, por causa justamente do racismo, por causa dessa questão toda da apropriação que rolou. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre como é passar por isso, né? Eu tenho as minhas experiências, você tem as suas. Se você tiver também alguma questão pessoal para contar para a gente, enfim. Ou então, eu acho muito curioso como as pessoas ficam surpresas, né? Tipo assim, olha, vocês gostam de hardcore, olha, vocês gostam de punk. Cara, as pessoas conhecem muito pouco a história da música, né? O rock, no seu cerne, na sua origem, na sua criação, é de origem preta, né? Ele foi apropriado comercialmente por pessoas brancas e um dia contaram a história que Elvis Presley era o pai do rock e as pessoas acreditaram, né? Só que não, o buraco é bem mais embaixo, as coisas são por outro lado. O próprio punk, antes de Sex Pistols, antes de Ramones, já tinham bandas de pessoas pretas que já estavam fazendo esse som, né? Então, é isso, tudo foi comercialmente embranquecido. E essa história se perdeu em algum momento da branquitude se sentir tão intitulada e dona, né, do movimento, ou do som, da música, da sonoridade, de realmente transformar esses espaços em espaços absolutamente brancos, né? É muito difícil você ir num show mesmo de rock, né, de hardcore, de punk, e você passar uma peneira ali e sobrar 2, 3, né? São espaços extremamente brancos e elitizados. Eu digo desde o Riot Girl, né, que, enfim, 2, 3 mina branca na gringa fizeram um som, e umas 2, 3 mina branca aqui pegaram o som, e tipo, porque tinha acesso, porque tudo isso. E a história do Riot Girl é contada dessa perspectiva, né? Das minas brancas da gringa e das minas brancas daqui, sendo que lá teve uma produção muito grande das minas pretas, né? Das minas latinas. Como que essa história é apagada, né? E tipo assim, cara, desde o dia que caiu minha ficha, que mais importante do que eu falar sobre feminismo nos palcos, porque isso acontece de uma forma natural, né? Era também de eu falar sobre uma perspectiva racial, porque, enfim, eram mulheres ali escutando, né? Então a gente tinha esse ponto em comum, todas mulheres, mas esse discurso plano, né? Que a mulheridade é única, né? Esse discurso planificado, somos todas iguais porque somos mulheres. Mentira, cara, não é assim, né? Somos diferentes e é importante celebrar essa diferença. E eu escolhi celebrar essa diferença desde o ponto da raça, que é para deixar o mal-estar mesmo, de chegar no microfone e falar, né, sobre racismo, sobre preconceito, para as pessoas ficarem constrangidas. Porque se a branquitude não fica naturalmente constrangida de estar, né, num espaço 100% branco, num país onde mais de 55% da população é preta, tem uma coisa muito estranha, né? Tem uma coisa muito errada e naturalizada. Então, assim, cara, se a galera não fica constrangida por si só, o meu papel com um microfone na mão é deixar essa galera constrangida. Sim, total. Só uma coisa... Enquanto não incomoda, né? Sim, tem que incomodar, tem que balançar. E aí, geralmente, as reações são: ai, mas eu não sou racista, eu sou punk. Ai, mas eu não faço isso, eu sou feminista, sabe? Tirar desse lugar de conforto, de achar porque é punk, porque é feminista, porque é mulher, não, sabe? Porque é antifascista, enfim, porque é de esquerda, que não tem essa capacidade de oprimir o outro, saca? As pessoas acham que é uma coisa excludente. Poxa, mas eu sou isso, né? Não, cara, você é branco, desculpa,
sabe? E Aqui quer só uma queira, quer não pergunta queira, que vocês, rolou. né? Enfim, Rolou uma vai, fala. pergunta, a Formiga pergunta se eu tenho alguns nomes aqui de bandas de preto para citar. É, aí eu vou me comprometer a mandar fazer uns posts aí com algumas bandas, sabe? Porque tem umas bandas que são muito lá do B, que vieram antes aí até das bandas mais famosas, assim, sabe? E tem um mini doc que rola da gente divulgar o link que fala muito sobre isso, assim, a história do punk preto, sabe? E é Do muito Afropunk? interessante. É um enfim, eu vou mandar o link para vocês, assim, eu não consigo. É do Afropunk, esse mesmo, do Eu acho que é o Afropunk. mesmo que eu tô, que eu É tô esse aí pensando. mesmo. É muito É, mas bom. é bem por aí, cara. Aí, tipo assim, a gente tá desconectado da nossa história, a gente tá desconectado da nossa história aqui no Brasil, né? Da origem do punk aqui, das resistências da música independente aqui, né? Então, esse conforto da branquitude de estar em espaços majoritariamente brancos e sem se sentir envergonhados por isso. Eu acho que tem que ter um constrangimento, né? Tem que ter um constrangimento para ter uma ação através disso. E já que ninguém tá ali movendo a bunda, eu acho importante eu pegar o microfone e deixar algumas coisas claras, né? Tipo assim, Com ou certeza. melhor, escuras. Escuras. Tipo, galera, não tá rolando. Mas com certeza, eu passo muito por isso, porque é o que você falou, também sou a única pessoa negra dos projetos que eu participo, né, geralmente, e eu percebo, eu consigo fazer um diagnóstico da situação, sabe? De por que é que eu sou, e por que é que eu continuo sendo, por que é que quando eu chego em determinados lugares eu sou, sabe? Porque e é a questão do acesso, né, do que o racismo faz a gente não ter acesso, que é bem determinada. Porque é claro que você é preto, com pouco ou muita grana, com pouco ou muita escolaridade e tudo isso, mas isso, de você ter um pouco mais de acesso, te coloca em alguns ambientes. E aí, isso me possibilitou aprender um instrumento, me possibilitou acessar alguns locais que têm eventos, acessar até alguns debates, lugares de debates, entendeu? Para poder me aproximar de certas pessoas, para poder me politizar, me possibilitou ter um pouco mais de tempo do que algumas outras pessoas negras, né? E aí por isso eu fui parar, né? Naquele meiozinho, né? Que aí eu chego e olho e vejo que eu estou sozinha, né? Então, assim, eu acho muito foda, porque não gera constrangimento, é alguma coisa que é normalidade para eles. Assim, chegar e entrar no lugar, ter todo mundo igual a mim, e isso nunca é falado, isso nunca é questionado, isso nunca é pensado, e não tem desconforto. Então, é o que você falou. Eu não lembro qual foi a autora que falou isso, mas ela fala que ninguém muda o mundo confortavelmente. E é isso, se você não se incomoda, enquanto o racismo continua doendo só na gente, que é quem sofre, porque a branquitude não admite. Mas, assim, por que o racismo não acaba? Né? Porque não é conveniente para as pessoas brancas, ponto. Porque elas se beneficiam do racismo. Seja ela a pessoa mais antirracista possível, né? Seja ela a mais aliada possível, ela tem algum tipo de benefício naquela estrutura. Né? Então, assim, enquanto isso não for um incômodo geral, porque assim, não pode ser que eu, Thaís, chegue num ambiente e aí eu vou tocar nesse ambiente e eu sou a única pessoa negra que está ali e a outra pessoa negra que está ali é a tia da limpeza ou é a pessoa que está trabalhando no bar, como isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? E que isso só gere um constrangimento em mim, né? Que ninguém pare para pensar e se diga antirracista e não pare para pensar sobre isso, e mais do que parar para pensar, né? Do que ficar cutucando aquela ferida. Mas o que a gente de fato pode fazer para que isso continue, para que isso pare, sabe? Porque eu vejo muita gente, estou cansada de estar num ambiente branco, gente branca, né? Falando isso. Estou cansada de estar num ambiente branco, que não sei o quê, que não sei o que, não sei o que lá. O que é que você tem feito para poder movimentar para poder. Você tem ido tocar nos lugares? O que você tem falado? Onde é que você anda? Sabe? Quais são as pessoas com que você se relaciona? Então, assim, às vezes a gente precisa, suar. Não é só fazer o discurso bonitinho, não. Às vezes você vai tocar num lugar que a long neck é R$ 20,
E você realmente, de fato, não tem como você querer ficar falando de discursos sabe, enfim, são vários Sim. questionamentos que a gente tem que fazer, sabe? Eu também fico me questionando, né? Por que é que eu estou nesses espaços sempre embranquecidos? Por que é que não tem tantos amigos negros quanto poderia ter, entendeu? São várias coisas que a gente tem que parar para pensar, sabe? Não é Sim, uma coisa que tem que ficar só no âmbito do discurso, entende? Porque isso com é fácil, isso é certeza. cômodo e não muda nada, né? E sabe uma parada que eu penso também, e que, principalmente agora eu digo endereçado para a galera branca que organiza show, não é uma atitude antirracista, você não tá fazendo porra nenhuma se você tá tipo assim, ai nossa, fizemos aqui um show, 5 bandas, ai precisamos de uma pessoa preta, né, só para falar que tem, vamos chamar lá a Berta Lutz, porque tem a bar, e aí ela vai falar as coisas, então, né, a gente já sai É. bonito na linha, ou então, ai, vamos Já não chamar é mais lá a chamado de machista Luíra. nem de racista. Não, cara, não é assim que funciona, sabe? E eu vou confessar pra vocês que, tipo, sei lá, o primeiro show da Berta foi, tipo, 2008, nosso primeiro show. E de lá até aqui, assim, já tocamos um monte, já tocamos em vários lugares do Brasil. A única vez que eu fiz um show, né? Toquei num rolê que é feminista, né? Feminista, organizado por mulheres, organizado por pessoas politizadas. A única vez onde eu não fui a única mina preta em banda, né, ali no palco, foi no Efusiva Fest no Motim, sabe? E eu fiquei muito emocionada, como eu disse, com várias pessoas, que foi a vez que eu te conheci, quando eu trombei com o Sossô. Eu falei assim, cara, é isso, sabe? Foi a primeira vez que eu vi várias pessoas pretas, e não só cantando, no Mas espaço, curtindo. frequentando, sabe? Então, tipo assim, assistindo. E isso mexeu comigo. Eu falei, cara, que é isso que tá acontecendo? Sabe? Tipo, eu nunca vivi isso. E aí você vê quando é muito diferente do que quando chamam pra a gente tocar no evento sapatão, né? Tipo assim, vem aqui tocar no dia da visibilidade lésbica e tal, banda sapatão, blá blá blá. Só tem eu, saca? E Exatamente. como se eu representasse todas as pessoas pretas que existem no mundo Somos diversos, e né? Só que, é, e como enfim, se eu tivesse a obrigação de politizar todo mundo, sabe? Tipo, não, cara, quem tem que se politizar são vocês. Ainda tocar de graça, né? Ainda tem esse outro rolê aí que a gente não faz. é no amor, é tudo no amor. É por amor à É pela causa, né? causa. Tem que fazer pela causa, exatamente, é a causa. E pela causa, o que eles têm feito por nós, assim, de fato. Porque e tudo soa como um grande favor. Eu te coloquei aqui, assim, eu estou falando no geral, sabe? Quando eu vejo algumas ações, sempre é carregado de estou fazendo um favor, estou fazendo uma boa ação, olha só como eu ajudo, olha só como a gente inclui. E é isso, se a pessoa quer ficar no marketing sei lá, de se dizer desconstruído, ela vai colocar Berta Lutz, ó, sapatão, preta, enfim, você já corta várias opressões ali, e aí a pessoa já acha que garantiu o selo dela, o broche, né, a medalha dela de politizado e tudo mais. E é muito complicado porque a gente fica naquela coisa de que às vezes as oportunidades não são muitas e a gente precisa sobreviver, às vezes a gente precisa tocar, né? E a gente também não quer ser usado, sabe? Como um slogan, a gente não quer a nossa vida usada, porque é uma coisa séria, sabe? São as nossas vidas, é a nossa dor, são os nossos parentes que estão morrendo, às vezes é a gente mesmo que está sofrendo algum tipo de violência, entendeu? Direto ou indiretamente. E é o que eu vejo muito. Por exemplo, você quando você vai trabalhar numa empresa um pouco maior, ou quando você saca o marketing de multinacionais, ou empresas em geral, você vê ali nos valores daquela empresa diversidade. Né? Itaú, diversidade. Não sei o que lá, diversidade. Aí vem a propaganda, tem um casal gay. E aí vem não sei o que, tem uma pessoa negra. E aí a gente fica pensando, isso, peraí. Aí quando você chega lá para trabalhar, o gestor é um cara branco, de terno, não sei o quê, e todas as coisas vão minando para que tenha uma pessoa negra em papel de liderança, no papel decisivo e de fato organizando. Cara, eu falo dessa noite da Efusiva Fest com muito carinho também, porque foi algo que me tocou. E eu entrei para Motim, sem querer fazer propaganda aqui,
Mas eu entrei para a Motim, né? Como eu conheci a Motim? Eu comecei na Motim frequentando, né? Porque eu só ia lá, curtia o rolê, eu não comecei administrando, né? Eu conheci a casa frequentando e encontrando um lugar onde eu me sentisse normal, né? De fato, porque eu conseguia ver outras meninas, não só pela questão de mulher, né? Mas pela questão de sexualidade, e ver outras pessoas negras, trombar com pessoas negras e ter aquele debate vivo e rotineiro, independente de ser um momento que é de massas, sabe? Que muitas pessoas estão falando. Disso ser uma postura. E foi assim que eu entrei, né? Justamente para continuar fazendo aquilo que eu acredito de uma forma mais ativa. Mas é importante que não seja um lugar ou outro lugar, ou que isso seja... Isso não é uma parada que a gente coloca na nossa bio, né? Como, olha o que nós estamos fazendo, o clube das, sabe? Não é isso, cara. É uma questão de você, de fato, se importar, porque isso é uma coisa eterna. Não vai ter um momento que eu, Thaís, vou chegar e vou pensar, nossa, estou livre de todo o racismo que existe em mim, que foi implantado desde... Enfim, não será comigo, enquanto pessoa negra, e nunca será o bastante para nenhuma pessoa, sabe? Isso é um exercício diário, porque até hoje mesmo, com toda a politização, às vezes eu pego e falo, caraca, isso é racismo, sabe? Em alguma atitude Sim. minha. Então, como é que a galera que é branca, né? E existe também uma grande cobrança. Teve essa questão dos protestos e tudo mais. As pessoas se posicionem e te mandam notícias, ou então chegam no inbox e falam alguma coisa. O que você acha? Me ensine. Sendo que, cara, por que a gente tem que ser wiki preta, né? Essa expressão que eu até zoo com algumas amigas, né? A gente é wiki preta, a gente tem que ficar dando palestra, Sim. porque a galera mais montada nos privilégios é incapaz de pegar e abrir um livro e entrar no YouTube, procurar um vídeo. Enfim, são os mais montados, né? E eu fico pensando quanto eu tive que ir sozinha, sem referências, às vezes, procurando me politizar, procurando destruir, de fato, aquele racismo, machismo e todas as outras coisas sozinha, e esmurrando mesmo, quebrando minha cabeça, às vezes ouvindo grosserias, que a gente sabe que os debates vão ficando, às vezes, mais acalorosos e tal, e nem todo mundo tem paciência de ser didático, e também nem é obrigado a ser, né? E a galera que é mais privilegiada quer te exigir, né? E aí você tem que ouvir que quando você tem uma comunicação assertiva e você fala tudo, você é taxado de agressivo, né? Porque, assim, o agressivo não é o racismo que a gente sofre todo dia. O agressivo é você que está se indignando, né? Que está reagindo a ele, né? E todo mundo ignora quantos traumas a gente carrega com a gente, né? Quantos traumas das violências cotidianas e humilhações cotidianas que a gente carrega. Todo mundo ignora. Só quer fazer cobrança e cobrar postura. Só que cadê a cobrança e a postura deles próprios, sabe? Sim. Enfim. Cara, isso me lembra muito essa relação, né, da branquitude com a negritude, que é emulando essa relação mesmo da própria escravidão, né? Esse local do serviço, da servidão. Eu quero isso, me dê isso. Eu quero saber o que eu preciso fazer para deixar de ser racista. Me ensine, me eduque, sabe? Como se... Você tá reclamando? Enfim, Então me eduque. me educa. Como assim você não vai me ensinar? Como assim você tá me mandando estudar? Como assim? Sabe? E uma coisa muito importante quando as pessoas já foi o tempo, né? Todo mundo me chama, vem falar sobre isso, vem falar sobre aquilo. Né? A gente não pode... eu tento sempre fazer, né? Mas eu cobro, cara. É isso. Não dá, tem que... Eu cobro, beleza. Vou assim, eu vou cobrar X, sabe? Eu preciso viver, né? Já que vocês estão querendo... que eu seja a professora Helena de vocês, paga o meu cachê, que eu vou ser. Eu falo até com vozinha de professora, sabe? Tipo, ai, querido, que pena, você é branco, que dó. Mas, tipo assim, não, cara, eu preciso viver. Eu não quero encerrar minha existência somente ensinando a branco como deixar de ser racista, né? Dando passo a passo, porque até não existe passo a passo, saca? Existe a fórmula, né? Foda.
Tipo assim, ó, me chama pra gente bater um papo, falar de música, sabe? Me paga uma cerveja pra gente falar outras coisas, me contrata pra eu, sei lá, dar uma consultoria sobre tecnologia, qualquer outra coisa. Mas agora, não queira que eu fique te educando de graça, saca? Compra meu zine, compra meu zine, que lá tem pelo menos um passo Compra a meu passo, zine. saca? O Compra meu auge, compra zine, meu zine. cara, Ali tem tipo vários isso. pontos para você estudar em Escuta casa. essa semana, né? Tipo, da última semana, vários posts indicando minha banda. Ah, Berta Lutz, tá? Velho, na moral, escutem minha banda, comprem o CD lá no Bandcamp, né? Manda $1 que seja, já é dinheiro. Baixa o CD, escuta, compra merch, saca? Isso é o que sustenta a banda continuar sendo o que é. Isso é uma atitude antirracista. Dá o seu dinheirinho pra gente, sabe? Não queira que a gente fique aqui só educando de graça. Quer educação de graça? www.wikipedia.com.br. Com É certeza, até isso. porque, e eu falo aqui agora diretamente para você, para as pessoas negras que estiverem assistindo a live, né? Até porque a gente tem questões tão urgentes, né, entre a gente mesmo, nesse sentido de educar, né? Que às vezes eu vejo a galera gastando toda um didatismo com pessoas, né, brancas e muito preocupadas em educá-los, né, em gastar toda a nossa, sabe, toda a nossa disponibilidade em educá-los de graça, né, enquanto, né, nós temos outras pessoas negras que a gente poderia estar empoderando, digamos assim, que a gente poderia estar buscando, de fato, ter esse contato, trazer algum tipo de debate entre as próprias pessoas negras mesmo, né, e trazer aquilo, conversar sobre aquilo, né, enfim, sobre racismo. Por isso que não é a minha prioridade e nunca vai ser chegar e ficar pegando o branco pela mão e falando, olha só, por favor, me respeite. E, é isso que você tem que fazer, que não sei o que lá. Até porque, cara, na boa, gozando de todos esses privilégios, o mínimo que vocês podem fazer é correr atrás, né? Enfim, e A que é um privilégio. Tati Nascimento lá de Brasília tem um curso maravilhoso, privilégio branco. E é assim, vai lá, paga o curso dela, dá dinheiro para ela se viver, ela tá dando curso, saca? É isso. Você quer saber sobre branquitude e privilégio? Paga o curso dela. Para de esperar que as pessoas pretas se deem tudo na mão, sabe? Quer que eu explique para você o que é feminismo negro? Compra na Amazon um livro lá da Angela Davis, da Audre Lorde, manda na minha casa que eu leio e interpreto para você. Só que assim, de graça não dá mais, né? A gente já Não, está tem que botar a tabela de nessa preço, relação há gente. muito tempo, né? Não rola mais. Cara, tem uma pergunta aqui, Físio Freire. Desculpe sair do assunto, mas hoje ao dar minha opinião sobre internação involuntária, foi tipo, você falou e eu falando com uma professora. Bom se é bom se os hospitais estão dessa forma, imagina o resto, sou da área. Cara, eu não entendi qual foi a colocação, de fato. Então, Físio Freire, se você puder colocar aí, porque eu fiquei meio perdida. Mas aí outra pessoa falou também, os boias brancas que aprendem com o sofrimento. Mas é isso, enquanto não gera o incômodo, não gera ação. E quando eu fiz alguns stories esses dias no meu perfil pessoal, falando sobre essa questão de estar incomodada de ver gente racista, com o slogan lá, sempre antirracismo, e pessoas que fizeram coisas graves e tal, né? Enfim, tudo é grave. Mas, assim, pessoas escancaradamente, abertamente, declaradamente racistas, falando isso, né? Até essas pessoas falando isso. Vem muita gente me procurar e falar num local de culpa. E aí eu queria falar contigo, porque no dia que você falou sobre branquitude é privilégio, lá em São Paulo, né, no evento Sapatão, você falou muito sobre essa questão da culpa e da responsabilização. Porque as pessoas vieram, tipo, nossa, eu me sinto tão culpado, porque na época eu não era como hoje. Porque hoje, tipo, como se hoje fossem as pessoas que assistiram as situações de racismo acontecendo comigo e não fizeram nada, vieram falar do local de culpa, né?
porque hoje... Ai, e assim, eu queria deixar bem explícito que não é a questão de você... Não quero que ninguém fique se flagelando lá. Ó, porque como eu sou racista. Ó, porque isso, aquilo. É de responsabilização. E eu queria que você desse né, uma palhinha sobre as pontes que você tocou lá naquele dia. Cara, o rolê todo a culpa é o caminho mais fácil, né? Porque a culpa ela se encerra nela mesma. Tipo, ai, tão culpada de ser branca, meu Deus. É isso e pronto, né? Esse curso da Tati é muito massa. Eu já fazia, né, esses workshops sobre branquitude e privilégio. Tive a oportunidade de fazer o dela, estudar muito com ela, aprender com ela, é uma escritora fantástica, poeta, sapatão, preta cabulosa. E no curso a gente conversou muito sobre isso, né? Como que a branquitude emula também essa culpa cristã, esse local, né? Essa culpa do cristianismo que vem, ai, meu Deus, tão culpado, sabe? De se martirizar, né? Ao invés que geralmente é o caminho mais simples, né? E encerra nisso mesmo. Poxa, sou branco, sou racista, ai que culpa, que vergonha, o que eu posso fazer? E só fica nesse sofrimento e transforma, né? Uma coisa que é dela para o comum sobre o mundo para com ela, né? Vira de novo uma coisa autocentrada. Ao invés de construir caminhos de responsabilização, que acho que esse é o ponto principal, porque quando a gente se responsabiliza, a gente dá o nome para o que a gente né? Dá o nome para o que a gente faz, e aí busca caminhos individuais e coletivos para superar, né? Para transpor o que é possível transpor. E também para entender, velho, é isso, sou branco, sou racista, ponto. O que é possível fazer a partir disso? Não existe, cara, uma pílula que você vai tomar e vai deixar de ser branco. Até porque se as pessoas pudessem deixar de ser brancas, elas não deixariam de ser. Elas falam isso só para controlar sua própria culpa. Porque ninguém quer sofrer, sabe? Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer racismo. Ninguém quer ser tratado como preto e tratado nesse país, cara. Isso é real, claro, né? Mas a branquitude adora usar dessa carta do ai, que vergonha, que culpa de ser branca. Não, se eu pudesse, não seria branca. Velho, mentira, não. Não é isso. É muito mais de construir. O que eu citei no início, essa própria racialização, né? Porque se o branco não é racializado, ele é o default, ele é a norma, ele é o todo, né? E o outro que é o preto, o índio, enfim, todos os outros que não brancos. Então, acho que esse ponto principal para a branquitude crítica é entender quem que é ele na fila do pão, sabe? Tipo assim, quem eu sou aqui na fila da racialização? O que significa ser racializado branco, né? O que significa ser branco no mundo? O que significa ser preto no mundo? E em contraposição do que significa ser branco no mundo. Quando a gente começa a olhar com muita honestidade, né? E sem esse negacionismo do que foi o nosso processo histórico, né? De colonização, de escravidão, o que foi o nosso processo histórico de miscigenação também, né? De eugenia. A gente tem muita coisa acontecendo. Então, a primeira coisa que você quer fazer, abre a porra de um livro de história, sabe? Vai ler a história do seu país. Vai ler a história lá dos seus ancestrais. O que seu tataravô estava fazendo, né? O que seu tataravô... De onde você acha que veio o dinheiro de sua família? Saca? A herança que você tem. A casa própria que você já tem. Né? Exatamente. E a partir dessa reflexão crítica, velho, começar a pensar formas, sabe? Não tem um beabá. Você que tem que se virar. Junta com o branco e vai pensar, sabe? Junta com o branco e doa as riquezas da fazenda da sua família, tá ligado? Vai tentar fazer algum tipo de reparação e que essa reparação não se encerre nela mesma e você acha que, beleza, agora eu sou antirracista. Porque as pessoas acham isso, né? Vou ceder o meu local de fala. Vem aqui, usa minhas redes, faça isso. Não, velho, isso é nada.
Isso é nada. Me dá todo o seu dinheiro pro resto da sua vida. Isso é nada. Sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que é: vocês nos devem até a alma. Isso é verdade. Porque eu não tô falando de mim, a gente tá falando de 5 gerações. Sabe? Ai, mas poxa, o que eu tenho a ver? Eu não tenho nada a ver com esse, né? Meu bisavô nem era vivo. Velho, nenhum branco. Outra frase que eu gosto muito: nenhum branco é pessoalmente responsável pela escravidão. Mas Olha, todos os brancos vivem dos benefícios e dos privilégios advindos do processo de colonização e de escravidão. Então, resolvam entre vocês como fica essa reparação, sabe? Não é tarefa minha. Minha tarefa, e a tarefa da Thaís tipo, viver, resistir, sobreviver nesse mundo trator, saca? O trator do racismo tá vindo pegar a gente. Então, assim, brancos, se organizem. O problema é de vocês, né? Não é meu. Então, assim, não é isso. e Não além foi que o de. filho é teu. Cara, tipo, fica sempre essa coisa de, vocês venham aqui, por favor, estou cedendo no Instagram, estou cedendo um espaço, um palco para você, contratei um funcionário negro, e a pessoa quer sempre ter aquela medalhinha, né? Quer que você dê aquele brochezinho para ela, como se fosse um favor que ela faz para você, né? Assim, você falou muito sobre não ser pessoalmente responsável, mas colher, né, os frutos, os benefícios que a escravidão trouxe para a população branca. Isso é colhido até hoje, porque a estrutura da sociedade brasileira, né, ela continua, né, esses locais de quem é que manda, quem é que obedece, quem é que serve, quem é que é servido, quem é que é bem tratado, quem é que não é bem tratado, quem é perdoado, porque também é isso, né? Quando o negro é ultra mega fodão, né, em alguma coisa, o cara é fodão. Agora, a gente não pode errar. A gente tem uma coisa muito cruel, né, do racismo. A gente não pode errar porque a gente não é perdoado. As pessoas têm medo do cancelamento, só que o cancelamento, né, que elas têm medo, né, de, eu não posso ser chamada de racista. Cara, quantas pessoas, como é mais fácil agredir uma pessoa negra e virar as costas para ela? E as pessoas não param para pensar nisso, sabe? Perdoar os erros, perdoar as coisas que as pessoas brancas fazem é sempre mais fácil. Apontar o dedo para uma pessoa preta e julgá-la e recriminar, né, e criminalizar, inclusive, né, por isso que, enfim, encarceramento em massa da população negra é sempre muito mais fácil. E isso se dá em relações pessoais também, sabe? Em relações de amizade, em relações familiares, né, que as pessoas falam, nossa, também, não, porque tem um preto na minha família, porque eu namoro um preto, né, enfim, e para se livrar de toda essa questão da culpa, como se estivesse tranquilo, né, a partir disso. Sendo que o embranquecimento ele foi um projeto, né, assim, eu falo miscigenação, mas eu gosto sempre de pontuar que é embranquecimento, porque o que tentou se fazer aqui foi uma limpeza étnica, isso estava em Constituição, né? Nos anos 30 teve a Constituição que falava da eugenia, que foi uma pseudociência, que foi aceita na ciência por uma época, né? No Brasil, que falava da pureza racial, em que o país fez uma política que era voltada para poder embranquecer a sociedade, trazendo imigrantes, possibilitando que eles tivessem terras. Isso tudo é histórico e não é falado, sabe? A galera, eu vejo muita gente branca às vezes falando, não, porque meu pai era pobre, porque eu não sei o quê, que não sei o que lá. E, assim, na boa, o que vocês estão me Trabalhou dizendo? duro. Trabalhou Exatamente. duro. Está me dizendo isso. Entendeu? Tipo, eu fico meio constrangida quando escuto esse tipo de coisa. Porque, claro que existe a questão da classe, mas aqui no Brasil, se a gente for olhar em massa, né, a pobreza ela tem cor, e tudo isso tem um porquê, né, tem todo um histórico, e as pessoas brancas que vieram, elas tiveram a cota, né, para vir, tiveram o que chamam hoje de cota racial, né, nas universidades, não sei o que lá, eles tiveram acesso a terras, sabe? Tiveram várias regalias promovidas, que eram regalias, né, promovidas pelo governo para se inserir na sociedade, enquanto a gente
voltar a ter uma cota na universidade Cota agora. na favela. A gente ganhou nossa cota na favela, né? Cota na favela, exatamente. Bah, tá terminando aqui a live, mas eu vou reiniciar para a gente continuar o assunto. Acho que eu já vou reabrindo, porque acho que é mais fácil, né? Do que esperar os 10 segundos. Fiquem aí, galera. Galera, é porque continua, o papo tá muito bom. Valeu.